Fim de tarde. Aquele horário ingrato entre o pôr do sol e a noite fechada. O estacionamento do supermercado já estava quase cheio. Carrinhos sendo empurrados com pressa, mães chamando filhos, motos estacionando atravessadas nas vagas pequenas. O típico cenário de sexta-feira, quando todo mundo parece estar cansado demais e apressado demais. Dentro do mercado, o som ambiente misturava música baixa com o bip constante dos leitores de código de barras. Funcionários já com semblante de fim de turno. E foi nesse cenário comum que algo incomum começou a acontecer. Um senhor entrou devagar pela porta automática. A camisa social estava bem passada, mais antiga. Calça de tecido claro. Sapatos simples. Cabelos completamente brancos, penteados para trás com cuidado. Ele não tinha a aparência de alguém apressado, mas o olhar não combinava com o resto do corpo. Ele olhava para o relógio. Olhou o celular. Digitou algo rapidamente. Guardou. Respirou fundo. Pegou um carrinho pequeno, daqueles de mão. Não percorreu o mercado inteiro. Foi direto ao setor de hortifruti. Pegou 2 maçãs. Depois seguiu para o açougue. Ficou alguns segundos parado olhando as bandejas de carne como se estivesse decidindo mais do que um simples corte. Pegou uma bandeja de carne vermelha. Não era das mais baratas. Colocou no carrinho. Olhou novamente para o celular. A tela acendeu. Uma mensagem. Ele leu e o semblante mudou. A partir dali os movimentos ficaram mais rápidos. Pegou pão de forma, 1 litro de leite, um pacote pequeno de biscoito, água e sal. Nada além disso, nada que indicasse exagero, mas algo indicava urgência. No caixa rápido, a fila estava curta. Uma operadora jovem, visivelmente cansada, chamava ao próximo cliente sem levantar muitos olhos. Pode vir, senhor. Ele colocou os itens sobre o balcão. A carne ficou por último. Ele mantinha os olhos no celular enquanto a operadora passava os produtos. Bip, bip, bip. Ela passou as maçãs, o leite, o pão, o biscoito. A carne foi passada. Mas naquele exato momento, algo quase imperceptível aconteceu. O sistema travou por um segundo. A operadora apertou uma tecla para confirmar. A tela voltou. Ela continuou. Imprimiu o cupom. Ele pagou com cartão. Pegou as sacolas. Agradeceu com um aceno tímido. E saiu. Sem correr. Sem olhar para trás. Mas ainda olhando para o celular. Do outro lado do caixa, um fiscal observava a movimentação. Rotina padrão. Conferir fluxo, evitar perdas, olhar atitudes suspeitas. Não foi o alarme que chamou a atenção. Não houve barulho. Foi o comportamento. O senhor parecia nervoso. E nervosismo, para quem trabalha ali há anos, quase sempre significa problema. O fiscal caminhou em direção à saída automática. Senhor, só um instante, por favor. O senhor parou. Virou lentamente. Sim? Podemos verificar sua nota rapidinho? Nesse momento, um rapaz na fila de trás, cerca de 25 anos, camiseta regata, celular sempre na mão, percebeu o movimento. E começou a gravar. De início, discretamente. O senhor entregou o cupom com mãos levemente trêmulas. O fiscal analisou. Franziu a testa. Conferiu os itens dentro da sacola. Parou na carne. Voltou para o cupom. Conferiu de novo. Senhor, essa carne aqui não está na nota. Silêncio. O senhor piscou algumas vezes. Como assim? Eu passei tudo. Esse item não foi registrado. Algumas pessoas começaram a diminuir o passo. Outras pararam de fingir que não estavam olhando. O rapaz do celular aproximou o zoom. Sussurrou para a própria gravação. Olha aí, pessoal. Pegaram um velhinho no pulo. O senhor respirou mais rápido. Moça, eu paguei tudo. Eu não peguei nada. A operadora foi chamada. Ela voltou até o caixa. Conferiu o histórico da última venda. A carne realmente não aparecia no sistema. O fiscal cruzou os braços. O senhor pode acompanhar a gente ali? E ali, naquele momento, o ambiente deixou de ser comum. A música ambiente continuava. Os bips continuavam. Mas o ar ficou pesado. O senhor olhou novamente para o celular. Digitou algo com pressa. Olhou em direção à porta automática. Olhou para o estacionamento. Algo estava lá fora. Algo que ninguém ali sabia. Mas todo mundo já tinha decidido o que estava acontecendo. O rapaz que filmava falou mais alto. É sempre assim. Faz cara de inocente.
Algumas pessoas concordaram com a cabeça. Outras já tinham o veredito pronta no olhar. E o senhor, agora suando, repetia apenas uma frase. Eu não peguei nada. Mas ele não parecia preocupado com a acusação. Parecia preocupado com o tempo. E isso ninguém percebeu ainda. O senhor foi conduzido alguns metros para o lado, próximo a uma pequena sala envidraçada usada para conferências internas. Não era exatamente uma sala de segurança, mas tinha aquele ar desconfortável de lugar onde problemas são resolvidos longe do público. O problema é que dessa vez o público não foi embora. Pelo contrário, alguns clientes reduziram o passo. Outros fingiam escolher produtos próximos só para observar melhor. E o rapaz que filmava agora já não escondia mais o celular. Ele narrava em tom quase empolgado. Pegaram no flagra aqui no mercado do bairro, idoso tentando sair com carne sem pagar. O senhor ouvia. Cada palavra parecia pesar. O fiscal manteve postura firme. Senhor, o sistema mostra claramente que esse item não foi registrado. O senhor pode explicar? Ele passou a mão na testa. O suor agora era visível. Moça, eu coloquei tudo no caixa, eu entreguei tudo. A operadora, ainda confusa, tentou se defender. Eu passei o que estava na esteira. Se não registrou, eu não vi. O gerente foi chamado. Homem de meia idade, postura séria, acostumado a resolver conflitos rápidos. Pegou o cupom. Conferiu os itens. Olhou para a carne. O senhor tem certeza de que colocou esse item na esteira? O idoso respirou fundo. Olhou novamente para o celular. Nenhuma nova mensagem. Ele digitou algo rápido. Guardou. Tenho, eu não faria isso. Mas o tom já não era firme, era cansado. O rapaz do celular se aproximou mais. Agora já havia 3, 4 pessoas assistindo abertamente. Uma senhora comentou: hoje em dia não dá para confiar em ninguém. Outro homem disse: esses furtos pequenos são os que mais dão prejuízo. O senhor começou a balançar levemente a cabeça em negativa, como se aquilo tudo fosse absurdo demais para processar. Eu não tenho motivo para fazer isso. O gerente então disse algo que mudou o clima. Se o senhor não colaborar, vamos ter que acionar a polícia para registrar a ocorrência. A palavra polícia ecoou diferente. O rapaz que filmava quase sussurrou animado. Agora ficou sério. O senhor fechou os olhos por 2 segundos. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não era medo de ser preso, era outra coisa. Ele olhou para a porta automática novamente. E dessa vez falou mais alto. Eu preciso ir. O gerente respondeu seco. O senhor precisa resolver isso primeiro. O senhor então segurou o balcão com mais força. A respiração estava acelerada. Minha esposa está no carro. Alguns olharam para o estacionamento através do vidro, mas ninguém viu nada de anormal. O fiscal respondeu. O senhor pode esperar alguns minutos. Ele balançou a cabeça. Ela não está bem. Mas naquele momento, parecia apenas mais uma desculpa. O rapaz do celular comentou em voz baixa, mas audível. Clássica história. O gerente manteve a formalidade. Vamos fazer o seguinte, o senhor acompanha a gente até a sala enquanto verificamos as imagens. Se estiver tudo certo, o senhor vai embora. A palavra imagens deu uma pequena esperança. Mas o tempo... Ele olhou para o relógio novamente. Quase 6 da tarde. Ele digitou outra mensagem. Nenhuma resposta. A tensão já era visível no rosto dele. As mãos tremiam. A operadora começou a revisar o histórico do sistema no computador. Chamou o suporte interno pelo rádio. O caixa 3 teve algum travamento agora há pouco? Do outro lado, chiado. Resposta vaga. Nada conclusivo. O gerente cruzou os braços. Até segunda ordem, o item não foi pago. O senhor finalmente elevou um pouco o tom. Eu não sou o ladrão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas na cabeça da maioria ali, ele já era. O celular continuava gravando. O rapaz virou a câmera para si mesmo. Olha aí, pessoal, sempre tem uma desculpa. E ali, Leonardo, a situação já não era mais apenas sobre uma carne não registrada. Era sobre julgamento público. Era sobre reputação. Era sobre como em poucos minutos um homem inteiro pode ser reduzido a uma suspeita. E ninguém ainda sabia o que estava acontecendo lá fora. O senhor então fez algo inesperado. Guardou o celular, respirou fundo e disse com voz mais firme: chamem a polícia. Alguns se surpreenderam. Quem deve, geralmente evita. Mas ele parecia querer resolver rápido, muito rápido. Porque cada minuto ali estava custando algo maior. E dessa vez, não era dinheiro. A viatura encostou na frente do supermercado sem alarde. Nada de sirene ligada, nada de espetáculo. Mas a presença da polícia sempre muda o clima. Dentro do mercado, quem estava acompanhando a cena sentiu aquele arrepio típico. Agora complicou.
2 policiais desceram. Um mais jovem, postura rígida, atento ao protocolo. O outro, mais velho. Bigode grisalho bem aparado, postura ereta, mas sem pressa. Olhar calmo. Daqueles que não precisam levantar a voz para impor respeito. Eles entraram. O gerente foi ao encontro. Boa tarde, senhores. Tivemos um possível furto. A palavra furto foi dita já como quase certeza. O rapaz do celular aproximou-se ainda mais, filmando tudo. O policial mais jovem já perguntou direto: cadê o suspeito? O senhor estava encostado próximo à sala de conferência, mãos à frente do corpo. Sem resistência, sem agressividade. Apenas inquietação. Mas o policial mais velho não olhou primeiro para a carne, não olhou para o gerente. Ele olhou para o homem e ficou em silêncio por alguns segundos. Experiência ensina que culpa e desespero têm cheiros diferentes. Boa tarde, senhor. Boa tarde. A voz saiu quase falhando. O que está acontecendo aqui? O gerente explicou a versão oficial. Item não registrado, tentativa de saída, sistema sem cobrança, possível subtração. Enquanto isso, o policial jovem já começava a anotar dados. Nome completo, documento, data de nascimento. O senhor respondeu tudo corretamente, sem hesitar. Mas o olhar dele não parava de ir para a porta automática. O policial mais velho percebeu. Tem alguém lá fora? O senhor engoliu seco. Minha esposa. Ela está aguardando? Silêncio de um segundo longo demais. Ela está passando mal. O gerente interrompeu. Ele alegou isso agora há pouco. O policial jovem comentou em voz baixa. Sempre tem uma justificativa. Mas o mais velho continuou olhando fixamente para o senhor. O que ela tem? Ela teve uma tontura hoje cedo. O médico pediu para eu comprar algumas coisas. Ela ficou no carro porque disse que não queria entrar. O policial inclinou levemente a cabeça. Há quanto tempo ela está lá? O senhor olhou para o relógio. E ali, pela primeira vez, a expressão não foi de medo. Foi de pânico. Uns 20 minutos. O policial experiente não respondeu na hora. Virou-se para o gerente. Tem câmera no estacionamento? Tem. Consegue puxar agora? Enquanto o gerente se movimentava para isso, o rapaz do celular comentou: agora vai inventar doença. Mas o policial mais velho virou o rosto devagar na direção dele. Não disse nada. Só olhou. E o rapaz, pela primeira vez, abaixou um pouco o tom. O policial jovem perguntou: o senhor sabia que o item não estava na nota? Não. Eu estava olhando o celular, eu estava preocupado. O policial mais velho perguntou calmamente: preocupado com o que exatamente? A resposta veio quase num sussurro. Ela já desmaiou uma vez essa semana. Silêncio. O gerente voltou. Tem um carro prata no estacionamento. Parece que tem alguém dentro. O policial mais velho tomou a decisão. Vamos lá fora. O policial jovem ainda quis continuar o procedimento. Mas a ocorrência pode esperar 2 minutos. A frase foi firme, sem discussão. Eles caminharam em direção à saída. O senhor foi atrás, quase tropeçando na própria ansiedade. O rapaz do celular, claro, seguiu também, porque agora o vídeo estava ficando interessante. Porta automática abriu. O ar da rua estava mais frio. O estacionamento já começava a escurecer sob as luzes amarelas. O carro prata estava estacionado não muito longe da entrada. Vidros fechados, faróis desligados. O policial mais velho acelerou o passo. Algo ali não parecia encenação. E quando se aproximaram, viram um movimento lento no banco do passageiro. Uma mulher idosa, cabeça recostada, respiração visivelmente irregular. O senhor praticamente correu. Maria! O policial mais velho bateu levemente no vidro. A mulher abriu os olhos com dificuldade. O policial jovem imediatamente pegou o rádio. Central, possível atendimento médico no local. E naquele exato instante, dentro do mercado, quem estava filmando ainda não sabia, mas a narrativa começava a virar. E a verdade estava prestes a aparecer. O policial mais velho aproximou o rosto do vidro. Dona, a senhora consegue me ouvir? A mulher abriu os olhos lentamente. O olhar estava perdido por alguns segundos, como se tentasse entender onde estava. A respiração era curta, irregular.
O senhor já estava ao lado da porta, mãos tremendo. Maria, eu tô aqui. Ela tentou falar, mas a voz saiu fraca demais para ser compreendida. O policial jovem já falava no rádio. Solicito o apoio do SAMU no estacionamento do supermercado central. Senhora idosa, possível mal-estar, tontura, queda de pressão. O policial mais velho virou-se para o senhor. Ela tem problema de saúde. Pressão alta. E começou um tratamento novo essa semana. Ele falava atropelado, misturando informação com culpa. Eu não devia ter deixado ela sozinha. Ela disse que aguentava. O policial colocou a mão firme no ombro dele. Calma, vamos resolver primeiro. Do lado de dentro do mercado, algumas pessoas já se aproximavam da porta automática, tentando enxergar o que acontecia. O rapaz do celular ainda gravava, mas agora sem narrar. O tom havia mudado. Não era mais flagrante. Era incerteza. O policial mais velho pediu que o senhor abrisse o carro. Ele abriu a porta do passageiro. A mulher estava pálida, mãos frias, respiração superficial. Ela tentou sorrir ao ver o marido. Demorou. A frase saiu quase inaudível. E aquilo cortou mais fundo do que qualquer acusação. O senhor segurou a mão dela com força. Desculpa, eu tive um problema lá dentro. O policial mais velho observava cada detalhe. Não havia encenação ali. Havia medo real. Poucos minutos depois a ambulância chegou. Paramédicos desceram com equipamento. Aferiram pressão. Baixa. Muito baixa. Aplicaram oxigênio. Enquanto isso, dentro do mercado, o gerente começava a sentir o peso da situação. Chamou novamente a operadora. Revisa esse caixa agora. Tudo. Ela abriu o histórico completo da venda. Voltou minuto a minuto. E então percebeu algo. No exato horário da compra, houve um microtravamento registrado no sistema. Um erro interno de sincronização. O item da carne foi bipado, mas o sistema não consolidou a cobrança. O registro não apareceu no cupom, mas apareceu no log interno como tentativa de leitura. Ela chamou o suporte técnico novamente. Confirmaram. Teve instabilidade por alguns segundos no caixa 3. O gerente ficou em silêncio. Olhou para a porta. Olhou para o estacionamento. A sensação não era mais de autoridade. Era de erro. Enquanto isso, do lado de fora, os paramédicos ajudavam a senhora a se acomodar melhor na maca. Foi queda de pressão. Vamos levar para avaliação. O senhor olhou desesperado. Eu vou junto. O policial mais velho respondeu. Claro que vai. O policial jovem recebeu a informação pelo rádio interno do mercado. Olhou para o colega mais experiente. O sistema falhou. O mais velho apenas assentiu. Não demonstrou surpresa. Apenas aquela expressão de quem já viu muita coisa acontecer rápido demais. Ele caminhou até o gerente. Então não houve furto. O gerente engoliu seco. Não. O rapaz do celular ainda estava ali. O vídeo seguia gravando. Mas agora não havia mais comentários. A narrativa que ele pensou que estava criando desmoronava diante dele. O policial mais velho aproximou-se do senhor, que aguardava autorização para entrar na ambulância. O senhor está liberado. Não houve crime nenhum. O senhor fechou os olhos por um segundo. Não em alívio, mas em exaustão. Eu falei. A ambulância partiu com a senhora. O senhor foi junto. A viatura ficou para trás por alguns instantes. E o estacionamento, antes palco de um flagrante, agora era palco de um silêncio constrangedor. Dentro do mercado, as pessoas começaram a se dispersar, algumas evitando o contato visual, outras fingindo que nada tinham a ver com aquilo. Mas o rapaz do celular, ele ainda olhava para a tela. O vídeo já tinha sido enviado para 2 grupos, e o que estava ali gravado era só a metade da história. O estacionamento foi esvaziando aos poucos. A ambulância já tinha dobrado a esquina. A viatura saiu logo depois. O mercado voltou ao som comum de bipes e carrinhos. Mas o rapaz do celular ainda estava parado perto da porta. O vídeo tinha pouco mais de 3 minutos. Ele assistiu rapidamente. A parte gravada mostrava o fiscal acusando, o gerente falando em furto, o senhor nervoso, a palavra polícia. Mas não mostrava o estacionamento, não mostrava a ambulância, não mostrava a falha no sistema. Ele hesitou por alguns segundos, mas a necessidade de ser o primeiro falou mais alto. Postou. Legenda simples. Idoso tentando furtar carne no mercado do bairro. Foi pego. Em poucos minutos começaram as reações. Curtidas, risadas, comentários rápidos. Esses são os piores.
Velho safado. Tem que prender mesmo. O algoritmo fez o resto. Compartilhamentos em grupos do bairro, depois em páginas maiores. Alguém recortou o vídeo, alguém colocou música dramática, alguém adicionou texto em cima. Nem idade é desculpa. Enquanto isso, no hospital, o senhor aguardava sentado em uma cadeira de plástico azul. A esposa estava sendo medicada. Ele segurava o celular com as duas mãos, não por ansiedade da acusação, mas esperando notícias. Uma notificação apareceu. Mensagem de um vizinho. Seu Antônio, o senhor está na internet? Ele franziu a testa, abriu o aplicativo. E ali estava, o próprio rosto, parado, sendo acusado. Milhares de visualizações, comentários que ele jamais imaginou ler sobre si. A mão começou a tremer. Ele não entendia como aquilo tinha acontecido tão rápido. A esposa ainda nem tinha sido liberada da triagem e ele já tinha sido julgado por centenas de pessoas. Sem defesa, sem contexto, sem final. De volta ao mercado, o gerente recebeu uma ligação da central administrativa da rede. Tem um vídeo circulando. Ele assistiu, reconheceu o ambiente, reconheceu a própria voz, sentiu o estômago pesar. Chamou imediatamente o setor de TI para formalizar relatório. Precisavam emitir nota, precisavam esclarecer. Mas a internet não espera notas oficiais. Ela já tinha decidido. O rapaz que filmou começou a receber mensagens privadas, algumas apoiando, outras questionando. Um comentário chamou a atenção. E a ambulância que aparece no fundo no final do vídeo? Ele voltou o vídeo, aumentou o brilho. E lá estava, no último segundo da gravação, quase fora de quadro, luzes piscando no estacionamento. Ele não tinha percebido antes. O entusiasmo tinha falado mais alto que a atenção. O peso começou a cair devagar. Enquanto isso, no hospital, o médico explicou. Queda de pressão causada pela medicação nova. Nada grave, mas poderia ter complicado. O senhor apenas assentiu. Não comentou sobre o vídeo. Mas a cada nova notificação, o coração batia mais forte. Não por culpa, mas por impotência. Ele tinha sido inocentado ali mesmo, no estacionamento. Mas ninguém estava compartilhando essa parte. A verdade estava parada no mesmo lugar, enquanto a acusação corria. No fim da noite, o mercado publicou uma nota simples nas redes. Houve falha técnica no sistema de registro de compras. O cliente não cometeu qualquer irregularidade. Sem drama, sem nomes, sem pedido formal de desculpas direto. A postagem teve poucas interações, nada comparado ao vídeo, porque a verdade não é tão interessante quanto o erro. E naquela noite, em casa, sentado ao lado da esposa já melhor, o senhor desligou o celular e disse apenas uma frase: "Eu sempre paguei tudo na minha vida." Ela segurou a mão dele e respondeu: "Eu sei." Mas o mundo lá fora ainda não sabia. 2 dias se passaram. A rotina do bairro continuou como sempre. O supermercado abriu no mesmo horário, os caixas continuaram apitando, as pessoas continuaram entrando e saindo. Mas, para seu Antônio, nada estava igual. Ele sempre foi um homem de rotina simples. Acordava cedo, varria a calçada, cumprimentava os vizinhos pelo nome. Mas naquela manhã ele não saiu. A vassoura continuou encostada atrás da porta. O portão permaneceu fechado. Dentro de casa, ele estava sentado à mesa, óculos baixos no rosto, olhando o celular desligado. Não queria mais ver, não queria mais ler, não queria mais saber o que estavam dizendo. A esposa, Maria, já estava melhor. Sentada na poltrona, ainda se recuperando, observava o marido em silêncio. Ela conhecia aquele homem há mais de 40 anos. Sabia reconhecer quando algo tinha quebrado por dentro. Não era raiva, era decepção. Naquela mesma manhã, uma viatura parou devagar em frente à casa. O mesmo policial, o mais velho, o do bigode grisalho. Ele desceu sem pressa, bateu palmas no portão. Seu Antônio levantou, um pouco surpreso, e abriu. Seu Antônio. Pois não, senhor. Só passei para saber como sua esposa está. O idoso assentiu levemente. Está melhor. Graças a Deus. O policial fez uma pausa. Olhou nos olhos dele. E o senhor? Está bem? A pergunta não era sobre saúde. Seu Antônio demorou alguns segundos para responder. Estou. Mas não estava. O policial percebeu. Homens mais velhos raramente falam da própria dor. Mas ela aparece nos detalhes. No olhar. Na postura. No silêncio.
O policial então disse algo simples. Eu vi o vídeo. Seu Antônio baixou o olhar. Eu também. Silêncio. O policial continuou. Eu também vi a parte que não filmaram. Seu Antônio levantou os olhos novamente. E ali, pela primeira vez desde aquele dia, alguém estava vendo a história completa. Não apenas o recorte. Não apenas a acusação. Mas a verdade. O policial colocou a mão no ombro dele. O senhor não precisa provar nada para ninguém. E então foi embora. Sem formalidade. Sem discurso. Apenas respeito. Naquela tarde, o rapaz que tinha feito o vídeo estava sentado na cama, celular na mão. Ele também tinha visto a nota do mercado. Tinha visto os comentários novos. Alguns defendendo. Outros atacando quem filmou. Ele abriu o vídeo novamente. Assistiu em silêncio. Sem som. Sem emoção. Sem a adrenalina de antes. Agora ele via diferente. Via um homem nervoso. Via confusão. Via humanidade. Mas o que ele tinha mostrado ao mundo foi outra coisa. Ele pensou em apagar. Mas o vídeo já não era mais dele. Já estava em dezenas de páginas. Centenas de compartilhamentos. Milhares de opiniões. A verdade agora precisava correr atrás do próprio rastro. E isso leva tempo. Dias depois, seu Antônio voltou ao mercado. Não por necessidade, mas por decisão. Entrou devagar. Cabeça erguida. Pegou o que precisava. Passou no caixa. Pagou. Pegou o cupom. E dessa vez, conferiu. Não por desconfiança, mas porque agora ele sabia que às vezes não basta fazer tudo certo. Às vezes, você também precisa provar. Antes de sair, o fiscal que havia abordado ele se aproximou. Sem uniforme de autoridade. Apenas como pessoa. Seu Antônio. Ele hesitou. Me desculpe. Seu Antônio olhou para ele. Não com raiva. Não com orgulho. Mas com algo mais profundo. Com compreensão. E respondeu apenas: eu entendo. O senhor estava fazendo o seu trabalho. E foi embora. Sem pressa. Sem olhar para trás. Porque algumas coisas a gente não carrega nas mãos. A gente carrega por dentro. E naquele bairro, muita gente ainda lembrava do vídeo. Mas poucos lembravam da verdade. Porque hoje, qualquer pessoa pode apertar gravar. Mas nem todos esperam para apertar entender. E agora eu te faço uma pergunta. Se fosse você naquele mercado, você teria esperado a verdade? Ou também teria julgado pela primeira imagem? Comenta aqui embaixo o que você acha. E se você acredita que toda história tem dois lados, deixa seu like nesse vídeo. Porque aqui no Última Patrulha, a gente não mostra só ocorrências. A gente mostra o que existe por trás delas. Nos vemos no próximo caso.